Oi, oi, tudo bem? Bom, eu quero dar umas dicas em relação à maquiagem, tá? Então, assim, o primeiro passo é preparar a pele. Eu preparei a pele utilizando primer, corretivo, base e pó, tá? Então, eu preparei a pele dessa forma, né? Eu passei na boca, tá vendo? E aí eu quero dar algumas dicas. A gente vai fazer uma leitura rápida de cima a baixo. Começamos por sobrancelha, pálpebras, olhos, bochecha e boca, tá bom? Agora, nesse momento, nós vamos tratar apenas os olhos, ok? Então, nós vamos fazer... Primeiro passo é sobrancelha. Então, você vai cortar meio da boca, cantinho do nariz, canto do olho, aqui finaliza a sobrancelha. Tá vendo? A minha sobrancelha eu tô deixando crescer, olha como ela tava falhada, tá? Então, você pode completar ela de duas formas. Uma, utilizando esse pincelzinho, tá vendo? Pincel chinfrado, que você pode passar numa sombra expresso, viu? É muito simples de fazer, ó. E você vai realçando, consertando, ó. Realçando o desenho da sua sobrancelha. Ok? Agora, eu tô fazendo esse movimento com sombra, né? Mas assim, a sombra, ela sai com a água, né? Agora a gente também tem outra opção, que é o lápis à prova d'água, tá vendo? Da Mary Kay, que é para a sobrancelha. E eu tenho de diversas tonalidades. Olha a diferença de um olho pro outro, já muda, né? Realmente, sobrancelha, gente, é a moldura do rosto. Eu tô aqui apenas corrigindo o que já tem, tá? Reforçando o que já tem. Com tracinhos curtos, tá vendo? E depois eu posso pegar esse outro lado desse pincel, tá vendo? Que é um pentinho, e aí eu vou esfumar, ó. Que aí, tá vendo que tinha um riscozinho? Ó. Ok. Pronto. Sobrancelha. Agora nós vamos para pálpebras, né? Então, eu quero que vocês entendam a seguinte coisa. O olho tem 3 partes, tá? E eu vou estar mostrando aqui agora pra vocês. Prestem atenção. Normalmente a gente utiliza 3 cores de sombra, tá? Pra fazer uma maquiagem. Claro, médio e escuro. Então eu vou estar passando um tom iluminador. Eu vou estar utilizando um pérola, que é Honey Spice. Adoro, acho super suave. Ó, eu vou estar passando do início ao fim. Desculpe, eu já estava esquecendo. Antes nós vamos utilizar o primer. Por quê, gente? O primer para a sobrancelha, ou para sombras, né? Porque quando você utiliza o primer, a função do primer é fixar a maquiagem, ok? Fixar a sombra. Ele é oftalmologicamente testado, ok? E quando você coloca ele, além de fixar, também tem um ponto positivo. Que, por exemplo, tem pessoas que têm uma tonalidade de pele diferente da outra, né? Então, a sombra em mim fica de um jeito, em você fica em outro, né? Agora, quando você coloca o primer, a cor que de fato prevalece é a cor da sombra. Então, esse é um ponto positivo com relação ao primer, né? Então, a cor fica mais intensa e fixa também por mais horas, ok? Então, retomando, eu tô utilizando o tom iluminador do início ao fim, tá vendo? Pertinho da sobrancelha. Então, eu tô utilizando perto da sobrancelha e tô utilizando, ó, o buraquinho aqui do meu olho, daqui pra baixo. Eu vou estar utilizando o tom iluminador também. Ó, então daqui, ó, o buraquinho pra baixo, eu utilizei o tom iluminador. E aqui, ó, bem pertinho da sobrancelha, eu também usei. Se você observar, ficou esse lugar aqui em branco, tá vendo? Vazio. E eu vou pegar um pincel... Esse pincel aqui, ó, que é de passar sombra, sensacional. Pincel é tudo, gente, numa maquiagem, tá? Eu vou estar pegando aqui a sombra Cinnabon, que eu super amo. E vou estar, ó, o lugar vazio. Tá vendo que aqui tá o buraquinho do meu olho? Ó, é daqui pra cima. É nesse ossinho que eu vou estar utilizando, ó. O tom de sombra intermediário, ó. Vou estar utilizando do início. Eu tô colocando Cinnabon, tá? Do início, ó, de fora pra dentro. E vou esfumando. Ok? Ó como tem 3 partes. Claro, claro, médio.
Essa maquiagem que eu tô fazendo é uma maquiagem padrão, que serve para qualquer formato de olho, ok? Aí depois eu vou vir com o tom de destaque, que é o tom pra esfumar. Você concorda que a gente já mediu aqui, ó? Canto de olho. Então eu vou pegar aqui o tom de destaque, que eu vou estar pegando o preto, ó, e carimbando. Eu vou fazer um V, ó. Aqui não é onde termina o meu olho, ó, eu carimbando. Ó, eu carimbando. E aqui, ó, eu vou voltando ao buraquinho do meu olho. Já disse, tá vendo? O lugar onde tem que ir. Ó, o próprio olho já diz onde é. Ó, ó como eu fiz um V. Tá vendo? Esse é o pulinho do gato, né? Que às vezes todo mundo tem dúvidas em relação a isso. Então você, ó, faz um Vzinho, tá vendo? O próprio olho já diz, ó, onde tem que botar. Cada um no seu quadrado, não é aqui em cima. Aqui em cima é uma outra sombra, que foi a Cinnabar que a gente usou, ó. A Cinnabar. Não é isso? Pronto. Eu vou fazer o outro olho para poder fixar a ideia, tá? Peguei um carocinho de arroz do primer, rende muito, tá? Esse primer aqui, ó. Tá vendo? Para a região dos olhos. Não pode usar o primer de rosto nos olhos, porque pode dar alguma irritação. Esse primer para as sombras, ele é oftalmologicamente testado. Então, se cair dentro do olho alguma coisa, não vai irritar, né? Não vai inchar o seu olho. Então, é um produto adequado para uma região mais sensível. Voltando, claro, ó, tom claro, pertinho da sobrancelha, correto? Ó. Tom claro na pálpebra móvel do olho. E aí depois, então, eu vou vir com um tom intermediário no côncavo, ó. Ó pra aqui, ó, ó. Depois a gente limpar aqui, peraí. Tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? É em cima, ó, no ossinho. Menos é mais. Nunca se esqueçam disso. Eu nunca vou pegar muita sombra e depositar. Se eu quiser maior cobertura, eu vou aplicar camadas de sombra sobre camadas. Tá? Depois você vai ter que estar olhando um olho ou outro, pra ficar os dois na mesma intensidade. E aí, você vai vir agora com tom de destaque. Ó, carimba no finalzinho do olho. Foi isso que nós fizemos. Ó, esse pincel é tudo. Olha como ele é bem fininho, tá vendo? Firme, curtinha, as cerdas dele. Ó, aí você vem aqui no cantinho, ó, carimbando bem onde finaliza o olho, tá vendo? Ó, você puxa um pouquinho pra dentro. E ó o buraquinho do olho, que já diz pra onde é que vai. Tá vendo? É interessante você sempre estar olhando um lado, o outro, ver o que é que tem de diferente, tá? Ok. Olha como já deu um visual diferente, né? Adoro, super gosto. Então, gente, essa é a dica que eu queria dar em relação às sombras, tá? Ó, seguindo a leitura, agora olhos. Então, você se lembra que nós falamos no vídeo anterior, falando sobre a função do pó fixar a base? Então, vamos supor que esse lápis seja a base, ok? Eu vou puxar aqui o meu olhinho um pouquinho. Ó, e vou passar rente aos cílios, ó. Ok. Fazendo como se fosse um delineado. Então, ele é a base, né? Então, agora a gente vai passar o pó, porque a função do pó é fixar a base. Ó o pincelzinho chifrado que eu falei que é maravilhoso. Pincel é tudo. Ó o acabamento que dá. Gente, se eu não quiser usar delineador, eu nem preciso. Ó, o delineado já tá pronto.
delineado já tá pronto. Ó, olha um olho e olha o outro. E não só isso, mas aqui, quando eu for usar o delineador, eu já criei uma plataforma. Por mais que eu dê uma borradinha, uma triscadinha, não vai aparecer tanto, né? Então eu tô criando toda uma plataforma para quando o meu delineador chegar, ele, né, fica mais intenso ainda, mais bonito ainda. Aqui eu vou estar pegando um lápis. Ó a diferença, gente, de um olho pro outro, como marca, né? E essa brincadeira do lápis com sombra, você pode fazer de diversas cores, tá? A gente tem lápis azul, verde, marrom. Então, preto, você vê, marca bastante. Mas você pode estar usando uma outra cor mais suave para o dia a dia. Uau! E agora eu vou vir com a sombra. Porque a função do pó, a sombra não é em pó? A função do pó é fixar a base. Ó, o pincel, esse pincel é tudo de bom. Ok? Então, em cima eu já trabalhei, né? Agora eu vou trabalhar embaixo com as sombras. Na pálpebra superior eu já trabalhei. O que é que eu vou estar fazendo? Esse lápis, ele é um lápis à prova d'água. Se você passar dentro do olho, ele não vai fixar muito bem. Mas se você passar por fora, na linha d'água, ele fica legal. Olha só. Ó. E a função do pó é fixar a base. Eu não deixo de passar o meu pó aqui. Gente, eu quero ver uma maquiagem dessa. Não ficar uma noite toda, um dia todo, gente. Eu me maquei uma vez por dia, só. Batom eu passo de manhã, eu fico a manhã toda com batom. Almoço, ainda tô de batom, incrível. E removo e troco, substituo por outro. Ó, agora eu venho com o pincel por cima, bem rente aos cílios, tá? Não vai colocar muito embaixo, não, porque senão você pode ficar com um olhar de peixe morto. O tom que eu tô utilizando é o coral. Ele é com a cor preta, opaca. Foi o mesmo tom de destaque que eu utilizei aqui em cima, né? Claro, médio, escuro. O tom escuro, que foi o preto, coral, foi o mesmo que eu utilizei aqui embaixo. Então, eu utilizei o coral de fora pra dentro. Agora, eu vou utilizar o tom iluminador, que foi esse aqui, que é o Honey Spice, né? Aqui de dentro para fora, tá bom?